Fala pessoal, tá começando mais um Só da Pop, trazendo a nossa crítica, nosso review do segundo episódio do documentário da Xuxa, que já tá disponível na plataforma de streaming da Globoplay. Admito que dessa vez assisti com um pouco de atraso, hoje é sábado, né, o episódio lançou na última quinta-feira, mas só agora que eu tive tempo para parar e assistir, e que episódio tenso, gente, e emocionante. Então vamos bater aí um papo sobre o que foi essa parte 2 do documentário da Xuxa. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ajude o Só da Pop a atingir a marca dos 4.000 inscritos. Deixa seu like no vídeo que ele é muito importante para o nosso engajamento, para que a gente tenha alcance na plataforma do YouTube. E é claro, né, se não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativa aqui embaixo o botão do sininho para você receber aviso, notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Até vou aproveitar, já vou pedindo desculpa, gente, porque hoje eu admito que eu tô um pouco arriado. Eu admito pra vocês que eu tô meio lerdo. Então, se vocês estranharem alguma coisa, eu já vou me antecipando, já vou pedindo desculpa, né? Porque eu tô gravando aqui meio aos trancos o vídeo, mas eu queria muito falar desse episódio 2 do documentário da Xuxa, que, gente, que negócio tenso, emocionante, sinistro e divertido, né? Tudo ao mesmo tempo. Mas eu diria que esse episódio 2 ele vai cavando ali, ele vai mais fundo na trajetória da Xuxa, ainda mais em relação à carreira dela num nível internacional. Isso é uma coisa que te causa algum constrangimento? Não tem por que esconder meu passado. Eu esperei muito pra fechar esse ciclo. Nunca fui. Começando, né, pela primeira, digamos assim, o primeiro tópico desse episódio 2, né, que talvez fosse o momento mais aguardado do episódio, é o reencontro da Xuxa com, acho que o nome do rapaz é Marcelo, que foi o menino que contracenou aquela cena que a galera sempre, né, polemizou envolvendo a Xuxa num filme que ela fez lá no final dos anos 70, anos 80, início, né, dos anos 80, que é Amor, Estranho Amor, né, que foi um filme que ela fez antes, né, dela ficar muito famosa, né, como a rainha dos baixinhos. Esse filme tinha a Vera Fischer, Tarcísio Meira, tinha um grande elenco. E a gente vai ver, né, logo nos primeiros minutos, né, do segundo episódio, esse reencontro. E a gente vai ver um pouco da conversa ali da Xuxa, do Marcelo, né, e como que isso também acabou, né, de uma certa forma prejudicando ele, porque depois disso, né, o tempo foi passando e os trabalhos, né, foram diminuindo para ele, porque ninguém queria trabalhar com ele por conta, né, do filme Amor, Estranho Amor, e o fato, né, de que ele estava, né, ligado a toda aquela polêmica envolvendo a Xuxa. Então muitas portas foram se fechando para ele por conta daquele projeto e da polêmica que se criou em torno daquele filme. Porque as pessoas, né, encaravam como se fosse uma espécie de filme pornô, o que não era, né? O que nos leva, né, à parte que eu achei que foi a mais interessante, a mais impactante do episódio 2, acho que foi o auge. Eu achei que o auge seria o Amor, Estranho Amor, mas eu acho que a carreira internacional da Xuxa acabou meio que sendo o grande destaque desse segundo episódio, porque a gente vai ver, né, o reflexo da imagem dela, do sucesso dela, que começa a florescer por toda a América Latina, até chegar na Europa e nos Estados Unidos. A gente vai ver o impacto que ela tem na Argentina, né, no Chile, enfim, na Colômbia e em outros países, né, pela América do Sul. Mas a gente vai ver o que realmente foi uma comoção, né, para Xuxa, né, para o público da Argentina, como ela era amada, né, e é até hoje na Argentina. É um negócio assim impressionante. A gente vai ver, né, uma entrevista com uma fã da Xuxa, né, que se não me engano também é de lá da Argentina, que também é uma entrevista muito, mas muito interessante. Acho até que eu diria que de todas as entrevistas desse segundo episódio, a dessa moça que é fã dela, né, lá de fora, acho que foi a entrevista dela foi que chamou mais a minha atenção. E a gente vai ver cenas assim dos adolescentes pendurados em carros e dirigindo, né, correndo atrás da Xuxa,
e pendurados no capô do carro, na traseira, pendurados na janela do carro, tudo acenando pra Xuxa, interagindo com a Xuxa, e a Xuxa ali conversando, falando com eles. É um negócio assim assustador. A gente vê uma cena da Xuxa, né, com o público, e assim, é uma massa humana, e você vê ali embaixo a Marlene Matos pequenininha tentando conter e sendo engolida pela massa humana. É um negócio assustador, gente. É impressionante. A gente vai ver, né, essa trajetória dela no cenário internacional, ela apresentando um programa especial na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, se não me engano, ela também apresentou. Em outros países, aí ela foi fazendo alguns programas especiais, né, para as crianças. A gente vai ver a empreitada deles de vender, né, a Xuxa para o mercado americano, o que acaba não sendo muito bem sucedido. Simplesmente empurram ela para uma coisa que ela ainda não estava preparada para fazer. E a gente vai ver, né, o encontro, né, ela comentando sobre o encontro dela com o Michael Jackson, né, quando ela teve a oportunidade de conhecer Neverland, né, a mansão do Michael Jackson, o rancho dele. E é muito, mas muito emocionante, porque a gente vai ver trechos do passado, né, dela contando quando mais jovem, como foi conhecer Michael Jackson, e a gente vai ver, né, ela no presente falando novamente sobre toda essa situação de conhecer ele e da proposta que surgiu dela ser a mãe dos filhos dele. Pessoa de 24 anos que conseguiu o que eu consegui, não dá pra gente realmente achar uma lógica, né? E no meio, né, dessa carreira internacional dela, né, numa crescente, a Xuxa, né, acaba se deparando com uma situação muito difícil, porque ela começa a adoecer. O corpo dela começa a não aguentar, né, por causa do ritmo de trabalho muito acelerado, e ela acaba perdendo uma entrevista num programa muito importante nos Estados Unidos. E isso, consequentemente, prejudicou muito a imagem dela para vender ela para o mercado americano, apesar de que ela chegou a fazer muitos programas para o mercado americano, né? Você vê que aparece trechos dela falando em inglês com as crianças e as crianças não entendem nada. Então, assim, a coitada foi jogada aos leões e não estava devidamente preparada para isso. Porque eu acho, francamente, que se ela tivesse preparada, ela teria sido um estouro de sucesso nos Estados Unidos, né? A gente vê até num trecho da Xuxa, nesse episódio 2, ela comentando, né, que ela acha que ela tinha uma imagem talvez muito sexualizada para vender para as crianças americanas e que isso pode ter atrapalhado. Eu discordo disso, porque a gente tinha tantas figuras assim que faziam sucesso no mercado americano, seja artistas ou desenhos animados ou brinquedos. Você tinha o He-Man, você tinha a She-Ra, você tinha até o filme live action do He-Man. O He-Man é um personagem que sempre usou pouca roupa e acho que sempre foi assim, pra mim, um personagem muito sexualizado. Você tinha a boneca Barbie, que também era uma figura sexualizada. Enfim, você tem um monte de exemplos e que eram um sucesso nos Estados Unidos. Então não acho que a maneira como a Xuxa se vestia era um problema. Eu acho que realmente o único problema foi uma questão de barreira por causa da língua, né? Ela não falava inglês fluentemente e isso era um problema. Então, assim, eu acho que isso foi o que pegou, e o fato dela não ter ido no programa porque ela acabou ficando muito doente, né? Ela menciona, né, a questão do programa americano. A gente também tem uma entrevista com um empresário, um produtor americano, que também é uma entrevista muito interessante, e ele fala exatamente sobre isso. E o momento que ela acaba adoecendo, ficando muito doente por causa da sobrecarga de trabalho, faz com que ela perca, né, a entrevista, e aí eu acho que o negócio meio que desandou para ela no cenário norte-americano. Então a gente termina esse episódio de uma maneira muito sombria, muito dramática, né? Porque a gente vai ver, né, um pouco, né, do lado ruim das coisas que vinham, né, acontecendo, né, na trajetória da carreira dela. E a gente termina com um gancho para o episódio 3, que aí entra, né, o nosso querido Ayrton Senna e também, né, o caso do incêndio no programa da Xuxa, né? E se esse segundo episódio já foi muito tenso e pesado, o episódio 3 vai ser ainda mais, com toda certeza. Então é isso, minha nota para esse episódio, eu vou dar 4 sodas. Acho que foi um episódio muito bom, uma nota de 0 a 5, né, nota 4, muito bom, mantendo a qualidade do primeiro. E se esse episódio 2, eu admito que eu me emocionei, né, algumas lágrimas silenciosas rolaram,
eu acho que o episódio 3 vai ser ainda mais forte. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Essa foi a nossa crítica, nosso review do episódio 2. Se gostou, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você tá achando do documentário, o que você achou desse episódio 2. Comenta aqui que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.